Foi. Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora. A gente estava batendo papo aqui sobre outras coisas massas também. Esse negócio do que é bem bacana. Quem puder participar aí toda quinta, está bem-vindo. Hoje eu vou trazer um tema que, assim, desde que eu comecei na programação, eu ouço reclamações sobre isso, de framework. Porque eu, de novo, né, eu organizo, na verdade, né, dois workshops, que é o Django Girls e Rails Girls, e sempre vem alguém falar que framework não deve ser o início de partida, né, para as pessoas entrarem em programação. E aí, novamente, foi uma discussão enorme que teve no grupo, desenvolvedores aqui de Salvador, e aí eu achei interessante a gente trazer esse papo para cá, né, com vocês. Até porque tem a galera do React, que eu já falei várias vezes, gente, o React não é framework. Tá lá no site, que a pessoa abrir a biblioteca, né? Mas é até engraçado, o pessoal do React é uma loucura. E esses workshops não tem só esses para mulheres, né? Tem vários outros, né? Rails Bridge, muitos outros mais. E o estranho é que as pessoas têm uma noção errada, né, desses workshops. Na verdade, a gente faz o pontapé inicial, mas em nenhum momento, pelo menos assim, dos que eu participei, pessoas que pelo Brasil inteiro, né, que promovem, a gente nunca fala com as pessoas que ela deve parar ali. E que sim, ela deve se aprofundar na linguagem, né, seja Ruby, JS, Python, tá? Porque vai chegar sempre algum momento que ela não vai conseguir, vai precisar expandir, né, os conhecimentos e não vai conseguir resposta só no framework. Então, vou jogar essa pergunta aí para vocês. O que vocês acham? Claro que já é uma coisa óbvia, né? Eu até falei isso na divulgação, né? A resposta é óbvia. É muito bom. O framework, ele ajuda pra caramba, né? No desenvolvimento no dia a dia. Inclusive sobre essa questão de fazer workshops, né, de programação partindo de um framework. Vocês são contra também? Ou... Então, eu, assim, na minha visão, vou falar com uma experiência própria, né? Quando eu comecei, eu já comecei errado. Frank, Desculpa. rapidinho. Tá Tá ruim. robótica a tua voz. A robótica, deixa eu Tá. trocar. Alguém começa Tá aí. metalizada e tá longe. E agora? Perfeito. Melhorou? Legal. Tá ótimo. Então, vou falar como aconteceu comigo. Eu comecei, hoje eu trabalho com Ruby on Rails, né? Ruby e Rails. Quando eu comecei, o meu tutor me jogou de cara logo o Ruby on Rails, que é o framework. Aí, beleza, poxa, massa. O CRUD que eu fazia antes, que eu era do PHP, que eu demorava uma semana, eu conseguia fazer agora em 15 minutos. Magicamente, o cara fazia lá toda a parada e eu conseguia fazer o CRUD lá bonito e perfeito. E aquilo foi mágico, tipo, é igual aquele GIF da cabeça explodir, né? Uau, aquele negócio mágico, incrível, rolando e funcionando lá. Quando eu vi aquilo, pô, massa, comecei a me interessar em estudar o framework e fui me aprofundando e fui crescendo mais, aprofundando dentro do próprio do framework. Só que quando chegou a um determinado nível, tinha certas coisas que eu tinha que fazer, que eu tinha que ter mais conhecimento da linguagem do que do framework. E aí que foi que começou a me dar problemas, entende? O framework, ele é bom? Isso é inegável em qualquer linguagem que ela seja, em Ruby, em Python, em PHP, etc. Mas hoje, como experiência própria, toda vez que eu vejo alguém me perguntando, e aí, galera, eu começo o quê? Pelo framework, pela linguagem? Começa pela linguagem.
Porque a mágica que acontece dentro do framework, por debaixo dos panos, é a linguagem que faz. Então, quando tu precisa fazer coisas mais específicas, que exigem mais do conhecimento da linguagem e não do framework em si, aí tu vai apanhar e muito. Porque aí tem certas coisas, o framework ele faz muitas coisas, mas ele não faz tudo. Ele não é uma bala de prata que vai fazer tudo que você quer somente pelo framework, entende? Então, assim, o framework é massa, é legal, mas eu aconselho sempre começar com a linguagem, entende? Foi essa experiência que eu tive. E aí eu sempre passo para a galera assim, aprende o framework, o necessário, mas se aprofunda mais na linguagem. Que com a linguagem você vai conseguir fazer muita coisa, mas muita coisa além do que o médio com o framework, entendeu? Eu não comecei por framework, né? Quando eu comecei com PHP, sei lá, 97, 98, foi na linguagem mesmo. Sinto muito. Eu gosto de PHP, gente. O principal problema do PHP é que as pessoas, depois com esse lance do WordPress, do John, fica colocando um monte de desnecessário. E ao invés de programar mesmo, porque você programando com a linguagem tem função para isso, sem precisar colocar plugin. E aí o pessoal entope de coisa desnecessária. E aí você fica odiando o PHP. É por isso mesmo. Mas é porque as pessoas usam errado, os desenvolvedores. Não é? A linguagem é maravilhosa. Deixa lá quietinha no PHP. Então, quando eu comecei naquela época, a linguagem não era tão boa como ela é hoje. Ultimamente, eu tinha dado uma olhada, ela evoluiu muito. Era um Frankenstein. Era bem complicado se trabalhar naquela época. Hoje ele está muito mais otimizado, a forma de escrever está muito mais interessante. Então, assim, ele evoluiu muito, né, dos últimos 5, 6 anos. E, assim, claro que a gente sempre vai ter aquele nosso trauma daquela época, que a gente trabalhou naquela época e de hoje, né? Acho que a galera que começa hoje, ela não vai ter esse problema que a gente teve há 4, 5 anos atrás, né? As gambiarras. Justamente. Orientada à gambiarra. Nossa, dava para fazer o que quiser ali. Eu vejo agora o pessoal falando Laravel. Nem olhei ainda. É porque é isso, eu tô Python do que qualquer outra linguagem. E Shell Script. Acho que só do dia a dia, meu dia a dia tem sido isso. E eu vejo, por exemplo, de novo, nessa questão dos frameworks, né? Eu não vejo isso pessoal na comunidade de Python e de Ruby. De parar. Gê, ficou muda de novo. De novo? Ficou no de parar e a gente não ouviu mais nada. Caramba, deve ser a conexão que tá ruim. Deixa eu tentar fechar algumas coisas aqui. Vou fechar meu vídeo, inclusive. Tá, deixa eu fechar aqui. Chat, Slack, para ver se melhora. Pronto. Se tiver novamente, vocês me avisam. Beleza. Sim, aí eu, por exemplo, eu vejo essa questão de quem é dentro da comunidade, de reclamar de que está sendo usado primeiro, né? O framework. De novo. Gente. Vou fechar meu vídeo. Pronto. Vamos ver aqui. Né? Tá aparecendo aqui que a conexão tá instável. Deve ser isso. Deve ser isso. Tá, então, agora na comunidade vejo muita gente, ao invés de começar pela linguagem do JavaScript, não, vai direto para algum framework. A Gisele até comentou aqui do Angular. Aí tem um monte de gente que começa primeiro pelo Angular do que ir lá aprender JavaScript. Eu mesmo escolhi primeiro aprender JavaScript do que começar com algum framework. Quer dizer, hoje eu já tenho essa visão, né? Quer dizer, apesar de eu não ter começado por framework e por uma linguagem de programação,
Mas eu vejo muita gente que está começando, né? Por exemplo, assim, quem está colégio, é isso, porque eu dou aula para jovens de 15 a 25 anos. Então, é a galerinha que está no ensino médio e está iniciando na faculdade, né? Então, tem muita gente que, ao invés de começar pela linguagem, vai direto para o framework, porque é isso. Quando olha as vagas de emprego, por exemplo, aí olha lá, React. Eles não querem perder o tempo dele, isso que é osso, né? E querem começar logo pelo atalho. Eu falei, cara, você vai chegar lá na frente e não vai aprender nada, não vai adiantar. Alguém mais tem uma opinião para compartilhar? Está falando, fazendo ventriloquismo aqui. Arthur, liga o microfone. Arthur, Obrigado. você tá no mudo. Obrigado. Boa, Rafael. Agora ele parou até de falar, porque ele virou estátua. É, Fala, Arthur. A minha Tempo internet, gelado. Fala. a internet da Geisa veio para mim. Passou. Eu acho que o problema tá nesses quadradinhos aí. Não, cara, assim, eu também comecei aprendendo um framework, né? Tipo, lá há muito tempo atrás, não vamos denunciar a minha idade, eu comecei lá com Java, Struts, não comecei com PHP, né? Com essas coisas. A gente fica muito convencionado a frameworks, né? Então, hoje em dia, quando alguém vem me pedir ajuda, vem me pedir para ajudar, ensinar, quer aprender e tudo mais, eu simplesmente corto, né, as asinhas sobre os frameworks, dou um caminho mais básico, mais concreto, né, vou passando mais conceito, na verdade, sempre puxo mais o conceito de teste ao invés de framework, e tento explicar que mais na frente são convenções, né, que na verdade está te abstraindo. Passo, por exemplo, vem alguém me pede ajuda com JavaScript, eu passo no Stack Node com Express, explico que é o mais básico, tento ensinar várias coisas. Mas muita gente ainda se desanima porque está muito ansiosa, né? Porque já quer ir porque está escrito na vaga, os frameworks, por Adonis, aqueles frameworks todos JS lá que o Marco Senna adora. Então, tipo, eu acho isso foda, porque a sociedade eu acho que acaba atrapalhando muita gente. Mas o framework, na verdade, são convenções, né? Depois de um certo tempo de maturidade minha, eu vi que isso eram convenções. Quando você começa a debugar mais esses frameworks, começa a entender o que eles fazem, sabe? Tipo, até desenvolver um próprio framework próprio. Você vê empresas desenvolvendo frameworks próprios, né? Tipo a Serpro tem lá a sua mega framework próprio e não utiliza nada no mercado e estão lá parados no tempo até hoje, né? Então eu acho que framework é uma espada de dois gumes, né? Ele é bom, mas as pessoas às vezes que aprendem, não aprendem porque que ele é bom, não aprendem o que de fato aquilo faz por eles, né? Um Ruby on Rails, um Express da vida, um Struts, um JCF falecido, né? Então, hoje em dia eu cada vez mais estou indo para um caminho sem framework possível. Por mim eu não uso framework, sabe? Por mim eu gosto mais de convenções cada vez mais simples, numa ideia de função como serviço, né? Que é o faz, do que esses frameworks mesmo, porque eu acho que hoje em dia eles só mais agregam mais convenções que a gente tem que aprender e a gente foca menos no negócio e no valor que tem que entregar de software, né? Porque hoje em dia, quando eu vou entregar um software, eu penso no valor que ele tem que entregar ali para o meu cliente, o que ele tem que atender, né? Às vezes, quanto mais frameworks a gente coloca, por mais que às vezes a gente ganhe tempo, mais convenção a gente tem que assimilar, mais coisas a gente tem que aprender e menos foco no cliente, sabe? Eu, particularmente, tenho essa minha opinião sobre esses frameworks. Por isso, cada vez mais eu descarto. Até mesmo um Spring Boot da vida que faz 1 milhão de coisas. Mas ainda são coisas que você tem que aprender. É anotação para interceptar a exceção. É para fazer isso lá, para cuspir um JSON aqui. É maravilhoso essas mágicas, mas
Eu, particularmente, depois que passei a entender toda a mágica que vai por trás, a gente começa a adotar outras coisas. Ver que não precisa dessa mágica toda. Rails é maneiro. Tirando que eu quero tirar ele do meu projeto hoje. Mas Você quer tirar do assim, projeto? eu quero trocar para Elixir e com faz. Ah, sim, sim. O Elixir é o Ruby bom. Eu gosto de Ruby, eu estudei Ruby. Mas toda aquela convenção que o Rails faz e tudo mais é ótimo, mas às vezes eu acho que não precisa. Hoje em dia eu tô cada vez mais caminhando para um microserviço mesmo, um nanoserviço, né? Tipo, hoje em dia tem até micro front-ends, então cada vez mais as coisas vão se granularizando e simplificando, né? Tipo, começa a pensar em micro front-end, microserviço, né? Microserviço mesmo, porque tem muita gente que faz microserviço, mas é aquele monolito bonito lá disfarçado. Que nem esse que eu tenho Rails aqui que eu quero trocar. Essa porcaria. Mas é isso. assim, o curioso qual eu vou estudar primeiro, né? Se é a linguagem, o framework para quem está começando, se torna um pouco mais desanimador, porque não vê as coisas tão acelerado como o framework ele dá, né? Aí, às vezes, ele fica um pouco desanimado porque você tem que fazer na mão, manualmente, para entender como a linguagem funciona e como aquelas coisas funcionam no framework. Você tem que dar o caminho inicial para ele e é um pouco mais demorado esse caminho, né, digamos assim. Ele tem que entender como a linguagem funciona, como as coisas são feitas, para depois você ir para um framework. Então, a galera acaba gostando de ir logo para o framework porque faz muito rápido, entrega coisa rápida, entende? Então, assim, uma coisa que eu percebo é isso na galera que está iniciando, sabe? E aí eu tento dizer assim, galera, beleza, eu sei que com o framework você vai fazer uma tela mais rápido, vai criar um mini sisteminha ali rápido, mais do que se você fizesse manualmente, mas esse caminho ele é importante, entende? Então, É difícil passar essa importância, né? justo. Hoje em dia, quando alguém vem me pedir ajuda, começar no mundo do desenvolvimento, engraçado que eu tenho até refletido sobre isso. Eu começo a indicar Node, JavaScript, que para mim é uma das coisas mais fáceis e mais viáveis. Você tem suporte de JavaScript em tudo quanto é lugar. Em qualquer serviço cloud, em qualquer serviço, você tem suporte de JavaScript, é uma coisa mais ridícula, né? Só que às vezes, quando você vai ver, é ruim você passar isso porque, na verdade, é código assíncrono. E é outro paradigma que as pessoas não estão acostumadas. E quando você vai ver, é um impacto também. Então, às vezes, tá aquela pessoa de faculdade estudando Java, orientação a objeto, e eu estou falando de código assíncrono, né? Para mim está totalmente internalizado, mas para eles não. Eu tomei uma surra de código assíncrono no começo, que é natural, né? Mas é fogo passar isso mesmo. Tipo, eu peguei uma vez um cara que estava vindo de C Sharp, querendo aprender JavaScript, Node, eu falei, tem certeza? Tem. Então comecei a ensinar. E era engraçado, porque nessa orientação de menos convenções, né, mais simples e com testes, tava tentando orientar ele devidamente. Só que, cara, era engraçado que ele começou a fazer o Node, começou a fazer a aplicação com Express mesmo. Daqui a pouco, quando eu fui ver, no dia seguinte, como é que tá o projeto? Ele me mostra o projeto, tá com várias camadas. Tá com camada de controle, com camada desse negócio, com camada disso, com camada daquilo. Aí eu falei, Rafael, não é esse Rafael não. Aí o Rafael, cara, o que você tá fazendo, brother? Tipo, não, tô fazendo aqui, não tem que ter camada, não tem que ter todo o controle. Eu não, Rafael, o que seu aplicativo quer fazer? Não é só notificar lá o sistema de nota fiscal eletrônica e retornar o valor? Aí simplifiquei muito mais o negócio para ele, tipo, dá para fazer muito mais simples, né? Mas basicamente foi isso. Eu vou ter que atender o telefone, calma aí. E tem essa questão também acho que de uns 3 anos para cá, não vou contar 5, 2013, pronto, para cá, é uma questão de marketing. Então, assim, tinha muito dev que lançava o framework, e aí ficava aquela febre para todo mundo,
E aí chegava no Brasil, pronto. Todo mundo só podia usar, todo mundo só queria usar aquele framework e aprender aquele framework, não queria mais sair disso. Tem outra coisa, outra questão também, né? Esse é um ponto importante, né? Porque quando a pessoa aprende a linguagem, né, ela para se readaptar é mais fácil, tipo, ao mercado, né? Porque framework se troca muito rápido, tipo, e às vezes as empresas, cada um tá usando um framework diferente. Então, se você conhece bem a linguagem, a base, como aquilo foi feito, né, você se adapta ao mercado muito mais rápido. Eu sei que essa discussão do usar ou não framework é complicada, né? Porque eu acho que tem vários cenários. Se você for por um contexto de empresa, você desenvolver um projeto, claro que depende muito do projeto, né? E usando ou não um framework, normalmente, a maioria das vezes a galera já opta por usar um framework, né? Já... Oi? Opta. Sim. E o Arthur falou um negócio interessante, assim, o lance do serverless, né? Você poder usar... Assim, diferente, né? Acho que tem um delay aí. Acho que alguém tá com o microfone aberto, é isso? Tá. Então, aí o Arthur falou um lance interessante, né? Esse lance do serverless. Mas é complicado, porque depende muito do cenário da empresa, do time que você tem, né? Da cultura da empresa. Cara, eu acho que tem muita variável aí no meio. Mas assim, eu particularmente, se eu for ensinar uma galera que está começando a programar, dificilmente eu vou ensinar framework para elas. Por mais que a gente desenvolva um sistema web, alguma coisa nesse sentido, que vai usar várias coisas, mas dá para você ensinar o básico, ou fazer uma aplicaçãozinha legal sem ter que usar framework. Por mais que você replique as mesmas estruturas e técnicas do próprio framework. Você pode fazer aquilo nativamente até para ele absorver melhor aquilo. Só como você falou, só que tem gente que é meio apressadinho, né, e quer aprender. E quando eu vejo esse tipo de coisa, assim, eu particularmente eu não acho ruim, sabe? Não necessariamente ruim. Eu até incentivo, não, cara, você quer partir logo para um framework, sei lá, um Laravel, não conheço PHP direito, mas eu quero partir logo para uma aplicação, quero usar Laravel e tal. Eu vou em frente, dou alguns links. A única coisa que eu acabo reforçando é assim, ó, não fique só no Laravel, né? E tenta se aprofundar um pouco mais, ver como é que ele funciona, né? Como é que ele foi feito, qual é a arquitetura que ele utiliza, qual o paradigma. Então, assim, tenta se aprofundar, não fica só na superfície. Eu, particularmente, quando eu comecei com o desenvolvimento web, assim, especificamente JavaScript, eu comecei direto com jQuery para manipular DOM. Então, assim, eu acho que muita gente começou, acho que eu não tinha um domínio sobre JavaScript, mas, tipo, eu conhecia bem jQuery, né? Por mais que ele abstraía muita coisa. Eu só vim me aprofundar um pouco mais no JavaScript muitos anos depois. Eu acho até que eu demorei demais para poder fazer isso. Mas eu acho que, querendo ou não, uma hora isso acaba acontecendo, mas é isso que eu falo. Se você quer aprender um framework, beleza, você começa por ele, faz sua aplicaçãozinha lá, entrega, mas tente se aprofundar e tentar entender os fundamentos daquilo, né? Como aquilo foi de fato desenvolvido. Eu acho que esse é assim, eu particularmente eu acho que depende muito de cada um. Tem gente que encara e se dá super bem, tem gente que encara e empaca no meio do caminho. Aí eu falo, cara, dá uns 2 passos para trás aí, estuda o fundamento, depois você volta para onde você parou, que aí as coisas ficam mais fáceis. Eu também comecei quando eu estava indo para JavaScript, comecei com jQuery, né? E, pô, até hoje me dou bem. Se as pessoas falam mal, eu gosto de jQuery, assim, porque foi muito importante na minha vida. Pois é, na minha também. Mas até uma vez um amigo meu falou, cara, você já usou Vanilla JavaScript? Eu falei, não, nem sei o que era. Ele falou, cara, é JavaScript puro. Tenta fazer a mesma coisa que você faz com jQuery, tenta fazer com o JavaScript puro. Você vai ver que você não vai se bater muito. Aí eu comecei a olhar, tipo, uns artigos bem antigos. Eu falei, pô, o tamanho do código. E o cara, não, olha aqui, ó. Document.charSelector. Pronto, faz exatamente a mesma coisa que o seu JavaScript, que o seu jQuery. Daí eu fiquei, nossa, sabia, cara, daí, pô. Aí me fez, tipo, eu peguei o costume, eu sempre tento fazer direto na linguagem desde esse dia, que faz uns 5 anos, 6 anos, direto na linguagem do que usar uma framework. Por exemplo, eu gosto muito de Laravel, mas eu primeiro tento fazer direto e uso o framework para tentar ganhar algum tempo valioso, né? Então,
Eu tento, tipo, parte de template, né? Template string, por exemplo, template string, template engine. Vamos tentar fazer uma do zero. Ah, não tenho tempo de fazer. Então usa uma pronta, né? E ganha tempo. Mas aquilo que eu puder fazer, que eu tenho controle da minha mão, conseguir fazer do zero, sem depender de uma lib e tal. Node é campeão disso, né? Sempre tem uma lib que tem. Não, tem uma biblioteca pronta para isso. Você não precisa fazer. Mas qualquer coisinha que eu precisava, dependendo de uma biblioteca, colocar mais uma coisa para carregar mais uma coisa no meu package, aumentar tirar o controle da minha mão para colocar numa ferramenta de outra pessoa. Então eu acabei parar, que pode até inclusive encerrar, né? Parar. E quando você pega um código Node cheio de código em Lodash, né? Tipo assim, coisas que já tem nativas, tipo, os caras metem Lodash para fazer tipo tudo, tá ligado? Então é foda. Então, daí eu prefiro fazer, por exemplo, ImageMagick. Todo mundo usava ImageMagick, usa, né? Vamos usar. Pô, o ImageMagick estava com código malicioso e estava em todos os projetos. Basicamente, todos os projetos JavaScript que envolviam imagem estavam comprometidos. Todos. Você nem descobriu como funciona, nem tentou fazer sozinho. Você já foi direto para porque isso aqui funciona. Mas às vezes é uma coisa tão simples assim que vale a pena perder meia hora, uma hora para desenvolver, do que importar, por exemplo, lá 150 MB de arquivo para o projeto, por causa de uma funcionalidade ou outra, né? Então, eu vejo valores da framework, eu acho que ganha tempo, acho que vale a pena, mas se você vai usar só num contexto específico, só vou fazer um CRUD. Cara, faz na mão. Mas na mão, por mais que demore um pouco mais de tempo, você vai ter controle do que você está fazendo, né? Então, eu tenho essa visão aí. Foi até uma coisa interessante que a Lilian perguntou aqui, que os vícios, né, que as pessoas têm de desenvolvimento. Ela trabalha, aliás, com um time de desenvolvedores de PHP, que usam muito Laravel e Zend, e está perguntando assim pra gente o que é mais difícil para aplicar o framework, mesmo sabendo que usando facilita a vida de todos. É essa decisão, assim, quando é que a gente precisa aplicar no projeto um framework, quando recorrer a ele, e quando não se deve. Acho que é o mais difícil. Porque justamente essa questão do tempo. Às vezes você acha que é muito rápido, só que aí tem várias dependências, às vezes, que você tem que atualizar. Você tem um outro tipo de estrutura do teu projeto que precisa, que não atende aquele framework utilizado. Que mais? Essa questão mesmo do time. Será que todo mundo do time e todo mundo que vai vir depois, né, para aquele time, para fazer a manutenção, vai saber, é o código legado, né, que a gente chama, né, vai saber mexer naquilo aqui, atualizar, fazer a manutenção daquilo? Será que aquele framework, por exemplo, a galera que estava com Angular, e quando trocou, eu lembro que foi uma loucura, né, do 1 pro 2. E todo mundo teve que trocar, tava várias discussões, um monte de gente não sabia como fazer, ter que fazer tudo de novo. Eu acho que essa questão dessa decisão, assim, de quando é que você deve ou não utilizar. É isso, para quem está começando é muito complicado a gente chegar falando isso, porque quem está mais tempo desenvolvendo, sei lá, 5 anos, já tem os macetes, né? Eu acho que olhar naquela linguagem e achar uma resposta, né, para aquilo. Para quem está começando, acho que é mais complicado. Eu acho que vale usar uma framework quando você sabe por que você está usando a framework. Não porque você... tem que usar, todo mundo usa. Supondo que você citou Laravel, né? Tá todo mundo usando Laravel, então eu vou usar também. Beleza, é legal porque já tem tudo pronto. Você sabe como funciona? Por que funciona? Você tem controle? Se você precisar sair alguma coisa da caixinha daquela framework, você vai saber se virar? Se a resposta for não, então não usa. Você precisa ter controle daquilo que você está usando. Usar framework específicas em desenvolvimento. Flávia, pode repetir? Acho que ela está falando com alguém ali. Flávia, você está falando com a gente ou está falando com outros? Acho que ela está falando com alguém. Com alguém do trabalho. Acho que a Geisa levantou um excelente ponto, que muitas vezes é difícil você entender todas as nuances que tem essa framework.
Então, o que parece muito rápido e muito prático, nem sempre é dessa forma de fato. Então, acho que o bom senso é quando você conhece as duas partes. A primeira, quando você desenvolve a linguagem pura e quando desenvolve com a framework. Então, aí você conta o melhor dos dois mundos, né? Você tem a questão também de segurança, entre as questões que foi falado aqui anteriormente, que eu acho importante de fato, mas acredito que o consenso vai vir para quem tem um pouco mais de experiência, quando se conhece, de fato, a linguagem pura e a utilização de framework. Porque já fui utilizar framework e que eu demorei muito mais do que se fizesse tudo na mão ali, né? Seria muito mais rápido. Isso é verdade. Eu tenho uma experiência assim, bem parecida. Eu tenho uma época que eu participei de um hackathon, e aí, isso tem uns 3 anos. E a gente precisava fazer uma página web que era bem simples, assim, né? Uma página web cheia de gráficos e tal. Aí eu falei assim, pô, vou tentar fazer uma coisa usando uma coisa nova aqui. Vou usar React. Aí eu comecei a dar uma lida na documentação React, comecei a preparar um ambiente. Cara, quando eu olho pro relógio, já tinha passado 1 hora e eu não tinha feito nada, quase, tipo, não coloquei nada na tela. Eu falei, quer saber, por que eu tô estudando esse negócio? Não precisa. Tipo, aí eu meti tudo estáticozão lá no HTML e acabou, entreguei meu negócio, entendeu? E fui dormir, inclusive, que era de madrugada, né, o evento. Então, às vezes eu acho que essa questão do framework, ele tira um pouco o foco mesmo no produto do cliente, né, no problema dele. Às vezes a gente gasta tanto tempo estudando tecnologia, estudando framework, lendo documentação, e tanta coisa, e às vezes o tempo que a gente gasta pensando no problema do nosso cliente, às vezes é muito menor, né? Pois é. Mas isso é Sabe aquele catálogo do Netflix em que você fica ali buscando, você vai escolher um filme e você fica buscando. Quando você vê, você ficou mais tempo buscando o filme do que assistindo. Eu me sinto muito assim com o framework. Às vezes eu quero uma solução e se eu chegasse, utilizasse, tivesse o código na mão, eu faria muito mais rápido do que estivesse procurando. Aí eu tenho que entender como é que funciona, aí tenho que buscar documentação. Enfim, é aquela velha história do catálogo do Netflix. Uhum. Bom exemplo esse. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Minha conexão tá de novo. Sumiu minha voz? Não, né? Às vezes ela some assim, mas depois volta. Tá presente no momento. A Lilian tem mais outra aqui. E quando a gente combina framework de desenvolvimento, né, linguagem versus biblioteca, e framework, metodologia para planejamento, desenvolvimento de projetos, XP, Scrum, é difícil conciliar? Dificulta a vida de vocês? Eu acho que depende do time. Aí eu vou jogar para as pessoas, tá? Agora você tá muda. Ai, gente. Meu Deus. Eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Estou ouvindo bem. É que de vez em quando ela tá falando, de vez em quando falha a voz dela. Poxa. O Márcio Senna e o Arthur estavam conversando, por exemplo, sobre TDD, né? Isso, às vezes, por exemplo, quando a gente começou um projeto que entrei de Ruby, nossa, o gerente de projeto, ele gastava muito, mas tipo, muito tempo querendo que a gente fizesse o by the book, em vez de focar em resolver, sabe? Eram coisas muito simples. Então, acho que às vezes fica muito preso a essas metodologias, ou porque ele acabou de fazer um curso, ou porque ele está fazendo certificação, ou porque ele tem experiência naquilo. Então, ele fica jogando para o time fazer daquele jeito, tipo design sprint. Eu já vi muitos times que eu participei também de querer fazer, não, vamos começar, toda segunda-feira eu queria fazer design sprint de qualquer função, mas era porque o cara queria ganhar experiência naquilo. Então, eu acho que essa questão de dificultar a vida, muitas vezes são essas pessoas que chegam nas empresas ou então no time e fica preso a isso, a metodologia, preso a framework. Eu não sei, falem vocês aí também, qual é a experiência de vocês quanto a isso?
Cara, eu já tentei usar o sprint também. E assim, tipo, a gente tava experimentando pra ver se saía alguma coisa e vou te falar, não saiu nada. Que fase. Foda, o sprint é. Não, é uma boa abordagem. Eu não chamo nem de metodologia. É uma abordagem boa. Só que não dá para ser aplicado toda segunda-feira. Por exemplo, eu tinha um chefe mesmo que essa questão do Pomodoro. Nossa, eu passei uns 2 anos que eu não queria ouvir ninguém falar sobre isso na minha frente, porque eu queria dar murro na pessoa. Eu adoro Pomodoro. Mas ele estressava a gente. Nós ficamos 6 meses em um projeto trabalhando com isso. E não é para isso, Pomodoro. Você ficar, tipo, 6 meses. Não. Enfim, ele atrasava mais o projeto do que nada. Uhum. Mas eu acho que essa questão do uso do framework, ele tem... Acho que ele se torna ruim quando isso sobrepõe ao porquê das coisas, né? Porque, por exemplo, às vezes... Eu sempre acho que... Por isso que hoje talvez eu opto mais por libs, por utilizar libs do que frameworks, assim, se for no significado da palavra, né? Porque justamente por causa dessa... Porque você consegue escolher as libs de forma à la carte, né? Você consegue, tipo, olhar aquilo que você precisa, pegar uma lib que resolve uma coisa pequena ali do seu projeto e inserir ela ali de acordo com sua necessidade. É ruim quando você tem um framework do tipo assim, tem um projeto, um full stack, sei lá, pegar um Zend da vida, um Laravel, ou então até um Angular, que ele já traz uma série de convenções de estrutura, de arquitetura, que às vezes é uma bazuca para matar uma mosca, né? Então, às vezes, tipo, é muita coisa e acaba complicando ao invés de ajudar. Mas eu acho também que trabalhar dessa maneira, pegando as libs sob demanda, eu acho que também exige que a pessoa conheça um pouco mais da linguagem, né? De como algumas coisas funcionam. Então, não sei, eu acho que depende muito de cada um também, né? Não, sim, sim. Por exemplo, sempre quando tem... Isso eu já falo assim da equipe jovem, né? Quando você chega em um time que tem a galera que está acabando de sair da faculdade ou ainda está na faculdade. Aí você está fazendo um projeto, aí chega a pessoa tão empolgada, vamos mudar para React Native. Aí eu falei, sim, por quê? Como foi que você chegou nessa epifania, nesse panquito, que você gostou tanto? Flutter. Por que você quer usar? Tem toda essa galera do React, nossa senhora. Chega todos os dias, qualquer reunião chega. Não, vamos mudar para React. Mas por quê? Conta pra gente, por que você quer mudar para React, sabe? Às vezes é um projeto que já foi difícil mudar do Ruby, do Ruby atualizar, imagina trocar tudo, né, de linguagem para um outro... Enfim... Aí teve uma outra pergunta também da Lilian, que eu acabei de estudar as coisas dela. Acho que o Janda falou sobre isso, que é linguagem em vez de biblioteca, né? Em vez das libs. Uhum. Ela quer saber alguma coisa? Cadê aqui? Oi, gente, desculpa, é que como eu tô no trabalho, eu não consigo abrir áudio e não consigo abrir vídeo também toda hora. E assim, só para contextualizar, tá? Eu sou Scrum Master e eu trabalho com um time totalmente remoto e a gente tem bastante discussão sobre que bibliotecas usar. E eu gasto muito, mas muito tempo com relação às bibliotecas. E aí, por isso que as minhas dúvidas com relação a como que é essa questão entre consenso, né, qual que a gente vai usar, aí a gente tem desenvolvedor com 10, 15 anos de carreira e a gente tem desenvolvedor com 2, 3 anos, ou acadêmico ainda, e o cara vira e fala, não, vamos usar tecnologia nova, vamos usar biblioteca nova, e aí você olha para o mais antigão, ele fala, oi, o que foi, o que está acontecendo, vamos optar pelo seguro.
Então, assim, é complicado quando você tem esse conflito, né, de informações, esse conflito de atualizações, e você tem que lidar no meio disso para você programar uma sprint de uma semana, uma sprint de 2 semanas e conseguir entregar aquilo que tem que ser entregue. Por isso que eu perguntei como que vocês lidavam com a questão de conciliar o framework de desenvolvimento, né, que é a linguagem, a biblioteca, e o framework de gerenciamento de projetos. Mais propriamente o Scrum, o Extreme ou o TDD. Acho que eu entendi. Eu acho que você quer, tipo, como você conciliar os dois, né? Tipo, como é que você quer... Você tem uma galera que tá querendo experimentar coisa nova no projeto e tal. Isso mesmo. E como você... Cara, eu acho que depende muito de cenário para cenário, mas deixa eu ver, assim, o que eu posso responder para você. Geralmente quando eu estou num projeto onde você já tem uma galera que já está acostumada com uma tecnologia, com um processo, eu acho que primeira coisa, eu acho que a gente precisa entender o porquê que a gente precisa colocar algumas coisas novas no projeto. Então, por exemplo, qual é o ganho real que a empresa vai ter? Um ganho financeiro, um ganho de produtividade. Assim como um dia, sei lá, se a empresa não usava Scrum, por exemplo, e da noite para o dia começou a usar, ou da noite para o dia não, mas de alguma maneira deixaram de passaram de um estado onde não usavam para um estado em que usavam, né? Então, assim, o Scrum também é um framework. Então, assim, esse processo, provavelmente houve uma mudança de cultura, de experimentação, de erro, acerto. Eu acho que você colocar tecnologias novas, eu acho que é um pouco parecido com esse processo. Eu acho que você vai ter que ver realmente quais são as vantagens de você estar colocando essas coisas e tentar inserir isso tipo assim, de alguma maneira ou em projetos paralelos ali, às vezes alguns experimentos, ou às vezes você, por exemplo, o lance das libs que eu falei mesmo, elas são, eu gosto bastante de lib versus frameworks, justamente por essa flexibilidade que você acaba tendo de poder colocar, às vezes, num projeto que já existe algumas coisas novas. Tipo assim, React, você pode ter um projeto legado, feito, sei lá, em qualquer linguagem, e criar um componente, falar, a galera quer começar a usar React no projeto. Cria um componente apenas, entendeu? Apenas um componente e coloca esse componente dentro da sua aplicação legada, sabe? Então, ou seja, veja qual foi a dificuldade que o time teve em relação a isso, os desafios que o time enfrentou durante a sprint, o que funcionou, não funcionou. Então, assim, eu acho que a possibilidade de vocês poderem experimentar coisas novas é legal, é bacana, mas se não tiver um porquê, um ganho, assim, um valor, sabe, explícito, eu acho que não motiva o time, né, no fim das contas. Não sei, não sei se eu respondi também. Tem até o Malaquias, né? Que ele trabalhava, acho que era para a prefeitura, eu esqueci agora o órgão que ele trabalhava. E era tudo Java. E ele, para mostrar ao time que era melhor trocar por Node.js, ele pegou um projeto. Agora, essa foi uma decisão dele, tá, gente? Então, ele pegou assim, o tempo livre que ele tinha, ele refez, né, o projeto e mostrou a performance e baixa de custos, né, de que ia ter se trocasse. Lá na empresa que ele trabalhava, não, era do governo, não lembro. Era um órgão assim que ele estava trabalhando, e aí ele provou também a questão de custos, que ainda tem essa, né, que a gente não pensa às vezes na questão de custos. Será que eu vou ter que contratar a Amazon? Será que eu vou ter que sair do serviço lá brasileiro que eu tenho para pagar em dólar? Será que vale a pena? Essa questão de custo também é interessante a gente pensar dentro do projeto da gente, questão de horas também, curva de aprendizado. Inclusive, a pegar os dinossauros lá que ele trabalhava, tipo, já tem 30 anos trabalhando com Java, e ia trocar aquilo para Node.js. Mas quando chegou na questão de custos, pronto. Aí eles viram que realmente valia a pena trocar, né, o sistema lá como estava para Node.js. Essa aqui não é fácil, não. Mas, assim, é possível. Eu já tive algumas experiências onde a gente usava tecnologias tipo, bem antigas e aos poucos a gente vai colocando coisa nova no projeto.
Assim, eu acho que a estratégia é sempre você, é, tipo, trazer essas pessoas para dentro do mesmo time, do tipo assim, ao invés de você pegar um time para trabalhar só com coisas novas e deixar um time lá com legados, talvez não funcione tão bem, sabe? Talvez você pegar um cara que já está mais tempo, que tem bastante experiência, um cara que está começando, colocar ele no mesmo time e falar, cara, desenvolva uma coisa legal usando isso daqui, ou tira, sei lá, veja quais são as vantagens de estar usando esse tipo de code, tecnologia, enfim. Eu acho que às vezes segmentar demais dentro do time é um problema, eu acho que acaba criando uma concorrência, uma resistência às vezes desnecessária, né? Eu não sei, eu sou muito adepto assim de experimentar as coisas, né? Se você puder colocar, nem que seja um botão, né? Sei lá, feito naquela tecnologia nova, enfim, uma pequena coisa ali no projeto e tirar um aprendizado daquilo, né? Ver qual foi, enfim, eu acho que isso já é um bom começo. E às vezes você falou um negócio também que eu lembrei que agora, que é da discussão, né? Que você perde muito tempo discutindo se vai usar framework X, Y, B. Às vezes eu acho que não, às vezes, tipo assim, não ter discussão às vezes é o melhor caminho. Do tipo assim, você tá com vontade de experimentar isso aqui, então faça alguma coisa usando e mostre pra gente. Tipo, ao invés de ficar tentando discutindo se é legal, se não é, sabe? Tipo, às vezes em reuniões demoradas. Às vezes dá autonomia para ele fazer assim, não, você quer desenvolver, tenta e desenvolva e a gente vê qual vai ser o resultado disso, entendeu? Então, assim, acho que dá autonomia para ele tomar as decisões dele, fala assim, cara, você quer experimentar isso daí? Cara, não precisa nem pedir pra gente, simplesmente chega lá, acha que é interessante pro projeto, acha que vai ter um ganho, um valor, desenvolva e mostre pra gente esse valor, entendeu? Então, eu acho eu acho muito inútil mesmo essas discussões, às vezes, tipo, de se vai usar Angular, se vai usar React, se vai usar Node, pô. Tem desgaste, né? Nossa, É, estresse, o time fica estressado pois é. e perde tempo fazendo outras coisas mais produtivas, né? No time. Aham. Mas, Pergunta, gente. Ou dúvidas que vocês queiram jogar, compartilhar algo, porque a gente já chegou 17:02. Emi, tadinho, por exemplo, tá em Portugal, essa hora já que? Meia-noite? Tá doida? Não é tanto. 9 horas. Agora Alô? são 9 ainda. horas. Oi, Fala, Gabi. Gabi. Opa! Gente, assim, eu tenho uma dúvida a tirar com vocês. Tipo, eu tô com uma equipe liderando, só que essa equipe, com a antiga gestão, eles eram acostumados só a fazer CRUD. E na minha gestão, eles estão fazendo sistemas, né? Fazendo um site web, tudo que desce na pilha a gente projeta, avalia com o cliente e elabora. E chega um certo ponto de um projeto aí que a gente pegou, que um dos desenvolvedores disse que está achando muito JavaScript, e queria fazer uma aplicação, etc. Muito empolgado, e isso me deixou muito feliz. Mas chegou um certo momento que ele perdeu o controle, que não sabia o que estava fazendo, e chegou no final, ele me deixou na mão no projeto. Tipo, que está se sentindo muito oprimido, porque eu estava exigindo muita coisa dele, foi uma coisa muito chata. E, conclusão, tipo assim, o meu gestor, ele tem zero conhecimento de tecnologia, aí isso prejudica bastante, tipo assim, na hora da execução do projeto. Então, para não deixar um projeto em mão, eu peguei esse projeto, passei a noite sem dormir e concluí. Mas isso também deixa um pouco meio, tipo assim, meio acanhada para mim, porque como meu líder não tem muito conhecimento, o meu gestor, ele se sente meio inseguro na gestão dele. Você vê uma insegurança na condução. Tipo, ele fica voando quando eu falo, tipo, Team Framework, vamos usar Sirlib, vamos fazer isso, vamos pensar naquilo. Então, tá se tornando um pouco hoje chato, sabe? Se, tipo, você trabalhar com a liderança também. Mas, pegar uma equipe nesse nível, assim, muito deficiência, um gestor que é muito um das vaidade, muito seguro na sua gestão. Como é para lidar com isso? É que eu estou um pouco em dificuldade. Estou um pouco perdida, para falar a verdade.
Caraca, essa pergunta é difícil. Não é? Essa pergunta é complicada. Agora. Eu vou demorar um pouquinho, viu? Pra saber o que eu vou responder. Porque, assim, em experiência própria, a gente levou... Eu perdi algumas vezes, assim. Também já tive não só o gerente, mas o dono da empresa, muitas vezes, ele participava das reuniões, assim. O cara não sabia nada. Nada. E aí... E porque era dono, né? Então, às vezes, assim, não, mas apareceu eu li na exame, que isso era alto da moda, a gente tem que estar na crista da onda, que não sei o quê, e aí queria colocar pro time inteiro trocar. Nossa. Aí eu falei, você tem noção do que você tá pedindo? A gente vai levar uns 2. Oh, não era só na filial, não era só na matriz, você tinha as filiais também. Para poder trocar tudo e fazer treinamento. E não, teve um momento que a gente perdeu 3 meses discutindo, todo mundo, porque era toda vez ele chegava e como ele era o dono, caramba, né? Então a gente ficava pianinho, mas Passando por isso, Geisa. Tamo junto. Né? Pronto, teve uma situação muito engraçada que foi essa. Chegou uma cliente que a prefeitura pediu um sistema para a biblioteca. Aí ele olhou para mim e fez, como é que eu vou fazer? Eu fiz, cara, simples, vamos escutar o que ela necessita. Aí comecei a estudar em cima disso tudo, fiz um mapa mental, depois fiz um protótipo, depois eu criei o banco, dividi para quem ia fazer as coisas, tudo direitinho, sem ele ficar muito se metendo, ele só observando. Quando chegou a certo ponto, depois de 90 dias, a gente entregou o sistema completo, tudo funcionando, sem erro, sem bug, sem nada. Aí ele parou e fez assim para mim, esse gestor. Mostre menos seu talento. Segure mais a barra. Porque você está me mostrando que você tem muita capacidade. Isso pode prejudicar lá na frente. Como assim? Louco. Como assim? Eu parei assim, eu disse, tá, desculpa, não foi. Eu sim, só queria mostrar assim aqui, porque a gente consegue ter uma gestão boa. Aí ele fez assim, não, você sabe demais. Então, para mim, segure mais a onda. Aí Nossa, Gabi. Certo, tá bom. Misericórdia. Eu tô certo. Não tem problema nenhum. Isso foi o gestor? Isso, porque assim, ele tá num cargo na liderança de gestão, da gestão, que ele tá por indicação de uma presidência, entendeu? Uhum. Então, tudo ele quer se envolver, tudo ele se mete, a sua opinião é errada. Então, isso não tem condição de fazer. Isso vai demorar muito tempo. Isso que você quer, não, porque eu sei... Não, tá, calma, veja bem. Vamos para a prática. Na teoria, tudo é perfeito. Mas aqui eu não tenho equipe totalmente com potencial acima para poder fazer esse projeto. Só estão começando, eles agora estão desenvolvendo, não saindo de um cru, estão fazendo um sistema, estou vendo o esforço deles. Então, não tem condições, nível que você quer. Aí ele... Tá, então eu quero que você me mostre, entregar um sistema sem eu conduzir, tipo, para ser que ele sabia das coisas, né? Aí eu, não, tá certo. Aí quando, tipo, eu entreguei esse sistema, entreguei outro, aí ele se sentiu um pouco, não sei, tipo, uma segurança na gestão dele, entendeu? Entendi. Tipo, ele ficou muito incomodado com isso, porque assim, ele é acostumado a dar opinião em tudo, mas sua opinião é errada. Entendeu? Então, tipo assim, tem aquela resistência, tipo, tá errado, não vai fazer isso, vai prejudicar, a gente vai perder tempo. As coisas não funcionam assim. Ele chegou a ponto de a gente fazer um sistema em 54 horas porque fulano pedia. Eu falei, não existe isso. Não existe planejamento. Se fizer 54 horas, meu filho, lá na frente vai ter um modo de gambiarra aí, na loucura, vai parar lá na frente, vai ter um curto, vai ter que chamar a CELP, o que você quiser, porque não vai prestar. Então, com coisas mal feitas, eu não trabalho. Onde trabalha com qualidade, onde não trabalha, independente. Certo. Aí ele achava que eu era muito resistente, estou muito... Pronto, para você ver que ele é tão infantil, esse meu gestor. Depois disso, ele passou uns 15 dias sem falar comigo. Meu Deus. Eu tô rindo, é de nervoso, tá? Não é... Quem tá desgastando os outros, não. Oh, meu Deus. Não, eu sei. 15 dias. Caramba! Eu tava na minha sala, tipo, chegar pra falar com ele algum assunto, chegava algum cliente, ele não falava comigo, ele mudava recado. Aí o pessoal fazia assim, Gabi, por que tá fazendo isso? Eu fiz, eu não entendo, meu querido. Porque coisa de infantil já passou a minha idade.
Eu ignoro. Isso aí Eles falam. mas enfim, eu tô passando por uma situação assim meio complicada, mas é em pouco tempo, sabe, gente? Já tô com outras oportunidades por fora, já aparecendo. É isso que eu ia te falar. Gabi, Sério, você tá na comunidade? Tô sim na comunidade. Na Impulso Network, você tá? Tô sim. Ah, então beleza, show de bola, cara. Aí, tô vendo, tipo, teve um momento na minha vida aí que eu passei 7 dias em casa, mas foi de estresse. Eu adoeci. Foi estresse, porque assim, eu não queria, assim, eu evito o máximo possível de ficar batendo boca, tal, não sei o que, isso não é bom pra mim nem pra pessoa. Mas, assim, um tipo de gestor que eu tô tendo é como se estivesse trabalhando com patati e patatá, sabe? Muito infantil, muito birrento. Verdade. Então, isso é muito horrível, a gente trabalhar num ambiente desse. É um ambiente pesado. Você quer dar o melhor, mas você não pode. Você sendo limitada. Entendeu? No caso do teu gestor, é isso que eu ia te falar, tipo, ver outras oportunidades aí Com certeza. em outro lugar. No meu caso, eu resolvi do seguinte, eu parei umas 2 semanas fazendo um levantamento, assim, de quanto é de dinheiro que estava perdendo a empresa. Aí cheguei pro dono, né, que às vezes ele participava, e aí uma das reuniões, impresso, sabe, eu peguei e imprimi em A3 os slides, porque ele era bem old school, e mostrei lá pra ele, assim, olha, tá perdendo X de dinheiro, porque a gente tá conversando, ficando falando sobre isso. Ele, então tá bom, manda agora a gente vai fazer tudo. Eu falei, Vamos. E aí ele parou de interferir nessas coisas. Não, engraçado. No bolso dele, mas no caso do teu gestor, cara... Não gestor infantil. Engraçado que ele chegou para uma secretária dessa prefeitura e fez assim, não, a minha equipe é tão boa que faz até aplicativo. Oi? Quem mexe com aplicativo só eu. O resto não mexe com nada, com aplicativo. Aí chegou e disse, já falei lá, a secretária tal, que a gente vai fazer um aplicativo em React. Oi? Você sabe como eu trabalho em React? Não, mas me disseram que é muito bom. Aí eu, tipo, caramba, velho, que situação essa minha. Aí, tipo, eu conversando com ele, muitas coisas, pra ele amadurecer, mas, tipo assim, eu vejo que é a resistência dele, sabe, contra mim. Aí eu evito o máximo possível, tá? Dialogando, conversando, porque assim, vamos estressar mais, não é legal, entendeu? Até o ambiente de trabalho, ele é tão descontrolado que chegou ao ponto de a gente fazer tirar burro em 3 sistemas em um dia só, que vocês tiram, você tem tempo pra isso, não sei o que, assim, meu Deus do céu. Eu tô voltando na época de estagiária, que eu não tinha controle, não tinha nem maturidade de saber como eram as coisas. Hoje não tem condições. Aí, tipo, pra mim hoje, tô desgastando, mas tô muito estressada. Eu não tô legal, tô trabalhando na pulso por enquanto. Eu tô, tipo assim, eu só quero encerrar a minha meta. Depois, assim, obrigada por tudo. Fiquei com sorriso doideira. Pra matar outro, porque a mim mesmo não. Eu ia te perguntar uma coisa. O restante da equipe, do teu time, não, teve eles não te apoiam? Como é? Fica todo mundo em silêncio? Não, o resto da minha equipe é assim. O resto da minha equipe são pessoas que são acostumadas como eu falei a você, né? Fazer cru, essas coisinhas e tal. E não gostam muito de estudar, de aprender coisas novas. Então, eles são muito acomodados. Então, qualquer coisa que a gente pede para uma gestão melhoria, se sente já oprimido. Se sente mal. Tipo, são homens, mas parecem meninos também. Tipo, acho que é fruto dele, entendeu? Do gestor. Então, isso prejudica muito, porque assim, tipo assim, ó, gente, aqui a gente tá pra gente crescer. Eu quero que vocês cresçam, mas vai depender de vocês, não é de mim. Eu posso posicionar vocês. Então, eu vejo a equipe muito, assim, muito acomodada, entendeu? Agora não. Agora, tipo, como ele tá me deixando um pouco de mão, assim, falar comigo até agora, meu chefe, aí eu tô conseguindo ter o controle da equipe. Então, agora estamos estudando mais, estou mostrando mais resultado. Então, fazendo as coisas no tempo certo, entendeu? Não estão, tipo, se no meio do caminho não conseguiu, me diz qual é o motivo, se eu puder resolver, eu resolvo. Então, agora estão conseguindo, mas daqui a pouco, quando ele passar a TPM do meu chefe, e ele voltar a falar comigo, pode ser que isso tudo pega normalmente do descontrole, entendeu? Eu vou te falar, eu
Pureza. Acho que a Flávia pediu. Fala, Flávia. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Foi o momento do Boa. áudio aberto. A galera chegou Não. toda na vibe de o que é isso? Eu também quero ver. Foi legal. Mas então, a gente está falando sobre essa questão dos frameworks e eu atuo na área de gestão aqui na empresa, né, dentro dos projetos. E o que a gente vê muitas vezes que acaba essa questão dos frameworks esbarrando, inclusive, em negócio, porque às vezes a equipe que desenvolveu não é a que vai dar sustentação. E às vezes a equipe que desenvolveu está ambientada com um determinado framework e quando a gente vai para a sustentação, não é essa a realidade. Então, às vezes a gente, nas reuniões aqui, né, nas reuniões diárias, a gente tem, vamos experimentar um novo, alguma coisa assim, né? E a gente fica naquela situação do seguinte, até que ponto é interessante a gente tentar um framework novo e até onde isso vai virar um problema em vez de ser uma solução. E aí eu queria ver da experiência de vocês, como é que vocês conseguem casar essa questão da experimentação, né? Dentro de uma realidade que também a gente não quer que ninguém fique levando serviço para casa para desenvolver o novo, né? Vou pegar um negócio que está aqui e vou desenvolver, embora muitas vezes a única forma da gente mostrar algo novo, né, nesse sentido. Mas qual que é a experiência de vocês aí com isso? Que vocês desenvolvem muitas vezes na comunidade coisas que vão para outro lugar, vão ser sustentadas lá fora, né? Assim, eu particularmente, eu sou a favor de fazer algo extremamente pequeno, assim, sabe? Por exemplo, talvez você quer utilizar alguma coisa nova, tentar pegar desse projeto grande aqui, sei lá, em vez de você pegar um sistema inteiro, você pegar uma pequena parte dele, sabe? Eu acho que você experimentar e entregar isso, eu acho que já é um negócio bacana. Eu acho ruim quando, por exemplo, a galera fala assim, vamos usar um framework, sei lá, Angular, uma tecnologia que é conhecida, Angular, e pega um projeto da empresa, um projeto que às vezes normalmente ou é grande, ou às vezes é pequeno, enfim, mas é um projeto grande que tem uma importância e, ou seja, a galera, além de aprender, ou seja, você tem a curva, né, de aprendizagem deles, do time, você ainda tem que implementar coisas novas e no meio do processo ainda pode dar problema, você pode demorar de resolver e acaba virando um caos, acaba não entregando, entrega de qualquer jeito, enfim. Por isso que Você foi na essência do problema, Jonathan, porque a gente tem o pneu com o carro andando, né? Sim. Então, assim, claro que depende muito da tecnologia que você quer implementar. Não sei se você já tem um nome de alguma que vocês estão pensando. Não tem nenhum nome, não, mas já surgiu várias coisas aqui, né? Várias ideias, até de linguagens também, né? De mudança nesse sentido, que acaba esbarrando também nessa mesma situação. Então, eu sou muito a favor, assim, de, por exemplo, vamos supor, um framework chamado React, né? Que é uma coisa que está se falando muito. Tem muita gente que, às vezes, tem projeto desenvolvido em outras tecnologias e quer começar a adotar React, porque muita gente está usando, muita empresa está falando bem, tem umas vantagens e tal. Ao invés de você desenvolver um projeto paralelo, por que você não desenvolve apenas, sei lá, um botão que seja, sabe? Um componente bem pequeno do projeto que existe hoje e coloca lá em produção. E veja qual é o aprendizado que vocês tiram daquilo. Ao invés de desenvolver uma aplicação inteira, uma nova aplicação, ou reescrever alguma toda em React, sabe? Eu acho que essa decisão de querer experimentar as coisas de forma bem pequenas mesmo, eu acho que gera uma certa confiança para o time também, porque você está vendo resultado, valor logo, tipo, poucos dias depois, né? Não vai ter que esperar, às vezes, meses para poder entregar alguma coisa. Eu acho que o que você falou é bem na vibe de prototipação, né? Pegar um pedacinho ali, fazer aquilo, vamos ver se funciona, né? Mas, assim, prototipação, eu acho que não prototipação mesmo, eu já faria, tipo, o projeto mesmo. Sei lá, às vezes você tem vou dar um exemplo bem pequeno, assim, sei lá, às vezes tem um formulário de contato, né? E aquele formulário está feito, sei lá, em HTML puro, você quer implementar o React. Às vezes você pega um botão só daquele formulário e coloca o React. Não precisa você refazer a página inteira de contato em React, sabe? Você pode pegar aquele pequeno botão
implementar e entregar, e colocar em produção e ver qual foi o aprendizado daquilo. Parecer uma coisa boa, mas às vezes isso gera uma certa confiança, né, para o time. O time ele começa a entender, porque o interessante assim, de programação é que não é só o fato de você desenvolver no seu computador. Tem todo um processo entre desenvolver no seu computador até entregar, colocar em produção para rodar. E aí, talvez, às vezes, esse caminho, esse fluxo inteiro, né, esse ciclo, eu acho que é importante que o time conheça e tenha uma certa segurança nesse ciclo, né? Então, eu acho que você entregar uma pequena coisa, uma pequena parte, até os problemas que vão aparecendo no meio do caminho vão ser muito mais fáceis de resolver porque é uma pequena coisa, entendeu? É uma coisa bem simples, um botão. Então, teoricamente, o time vai o ruim é quando é uma coisa muito grande, aí aparecem muitos problemas, e às vezes isso acaba demorando mais tempo do que eles imaginavam, então isso acaba desmotivando, acaba não entregando, enfim. O medo que eu tenho também é aquela questão assim, né? Cada hora a gente tem um framework novo no mercado. E aí, uma hora, eu acho que a gente tem que bater o martelo e falar assim, ó, vai ser esse, cara, porque senão a gente também corre o risco de ficar numa experimentação eterna e um Frankenstein, né? Que tem um botãozinho aqui que eu fiz em Vue, outro tá em React, outra coisa em outro framework, né? Perfeito. Não, perfeito isso que você tá falando. Eu também acho que eu acho assim, se o time não conhece, não tem muita expertise nesses frameworks, eu acho legal às vezes experimentar todos eles, talvez não em projetos reais, mas talvez em projetos internos. Às vezes você fala assim, sei lá, um exemplo, você quer fazer, o time pode se reunir para desenvolver um projeto interno do time para um setor específico da empresa, ou para resolver um problema específico em uma tecnologia em React. Aí tira as conclusões do React, desenvolve uma outra usando Vue, uma outra usando Angular, e o time tira suas conclusões do que vai rodar, por exemplo, daqui do próximo ano, enfim. É porque, às vezes, framework é uma coisa que muda muito rápido. E, realmente, a galera, às vezes, muda de framework sem necessidade nenhuma. Assim, realmente existe muito essa... Às vezes tem uma questão de vaidade no meio aí, né? De que, tá todo mundo falando de React, pô, tá aparecendo muita oportunidade de React, por que vamos usar React por conta disso? Ou seja, tirou a razão do porquê que tá usando React, né? Qual é o ganho real que a empresa tem de trocar de Angular para um React, né? Qual o valor financeiro de cliente, de negócio, né? Tipo, se não tiver um valor explícito, eu acho que não faz sentido nenhum você tomar essa decisão de troca. Mas se existe essa questão, eu acho que essa vaidade atrapalha muito na hora eu acho que nos times, assim. Olha, Jonathan, o Rafa está dizendo aqui, o Rafael Malheiros está reforçando aqui até para a Geisa, e eu não entendo de tecnologia ainda, tá? Nesse nível. Mas ele está dizendo aqui que React não é framework. Não, e realmente não é. Não dá nem para comparar. É mesmo comparar maçãs de laranja. Tipo, não dá. É porque eu falei React e Angular, né? Mas ele está correto. React não é um framework. Ele pode ser, se você der um React New, alguma coisa ali, acaba se tornando, porque ele traz uma convenção, né? Tipo, traz um... Mas Hoje ele tá tão robusto. Então. Que ele tá quase virando framework, cara. Então, ele já traz, né, uma estrutura pronta, assim, hoje. Antigamente não, realmente você usava as libs muito separadas. Hoje também você usa, mas ele já traz, né? Se você olhar uns boilerplates aí da vida. Mas eu gostei da provocação. Realmente não é. Assim, por definição, não, né? Eu digo que eu já bati boca com a galera do React. Ai. Não, mas realmente está tão robusto e tá quase virando framework. Essa questão, Flávia, que você falou, principalmente quando tem algum framework, ou até biblioteca, tá? Assim, que tá na moda, por exemplo, tá em todos os sites, tá todo mundo falando, e aí chega essas pessoas empolgadas, como eu tô dizendo, que querem trocar tudo. E é tipo assim, um trabalho que você tem, às vezes, 10 anos, que tá aquele projeto naquela estrutura, e inclusive de servidor, ou então aumentar o plano, tipo, tem que ir pra Amazon. É cara pra caramba, sabe? E isso não. Inclusive, quem já tem até um tempo, isso que eu já vi, tipo, tem 10 anos de desenvolvimento, chega às vezes e fala, não, vamos trocar. Eu falei assim, por que, gente? Vocês estão loucos, a gente vai demorar, sei lá, eu não quero...
A gente atualizar a versão, às vezes, é uma dor de cabeça. Eu falo muito do Ruby porque é o que eu tenho mais experiência. E a gente tinha que atualizar do 4 para o 5. Até hoje, isso já tem 1 ano e meio, talvez, nem sei mais. Eu sei que tem mais de 1 ano que a gente está trocando de pedacinho em pedacinho, só porque atualizou a versão, tá? Uhum. A gente teve que trocar porque não estavam mais funcionando, essa questão mesmo de usar a biblioteca aí, tá vendo? Que o pessoal vai colocando, ao invés de fazer na própria linguagem mesmo que tinha, né? Como você fazer. E aí colocaram a biblioteca, só que a biblioteca ficou defasada, ninguém atualizou e pronto. Aí teve que refazer várias coisas, várias seções assim do site. Tá picotando também meu áudio? Desculpa, gente. Às vezes ele dá uma... Não dá? É que eu fiquei preocupada de ser para mim. Então você fala, no meio da sua frase a gente perde, sei lá, 5, 10 palavras. Nossa, e eu falo rápido, então vai. Não, mas é isso. É uma dor de cabeça. Então, assim, eu sempre sou a chata. Eu acho que sempre tem que ter alguém chato no time, sabe? Assim, falar, cara, massa, beleza, me prova como já falou. Por exemplo, pegar uma sessão no site, a parte de envio de contato. Um formulário de contato para alguém para mandar um e-mail para a empresa, então, o projeto, digamos assim. E aí, colocar o form para essa lib ou framework, não sei, que for escolhido. Ao invés de fazer em pacotes, né? Não, olha o exemplo dos bancos, né? Os bancos têm sistemas que rodam até hoje em COBOL lá, COBOLzão. COBOL, Pascal. E tipo, às vezes são sistemas que não fazem sentido você mexer, não precisa de atualização. Enquanto, acho que o problema se torna quando você não tem mais suporte, né? Mas assim, os caras têm tanto dinheiro que às vezes isso, tipo, eu acho que é mais gasto, mas é melhor eles ficarem preocupados com outras coisas, com outros projetos, do que reescrever alguns que estão rodando lá, estão estáveis, roda tantos anos, né? Eu acho que essa discussão eu acho que toda empresa que eu chego, assim, um projeto e tal, pelo menos quase todas, sempre vem essa discussão, essa conversa de ter que reescrever as coisas, sabe? Eu acho que a galera parece que tem gente que tem paixão por reescrever projeto. Às vezes, o último que eu tava mesmo, eles reescreviam um projeto lá todo ano. Então, assim, isso porque as decisões, às vezes, elas são tomadas muito no curto prazo, né? Nessas empresas, eu acho. Eles tomam, às vezes, eles não se aprofundam o suficiente para tomar certas decisões e aí as decisões ficam muito superficiais, não tem consistência, sabe? Não tem planejamento e aí acaba que uma coisa que você escreveu desenvolveu em 1 ano, no outro já se torna um legado e aparece outra pessoa querendo reescrever enfim, aí fica nesse loop aí eterno de reescrita, que nossa, eu acho isso um desperdício, assim, absurdo de dinheiro, de grana, sabe? Então, mas eu acho que quem é dono do dinheiro que tem que... A gente dá os conselhos, mas ninguém ouve, né? Acha que, pô, você persuadir essa galera é difícil, assim. É demais. É isso que eu tô falando. Eu já aprendi essa, sabe? Esse cliente eu tive em 2006, 2008, por aí. Eu aprendi que quando você mexe no bolso, aí mostra que ele tá perdendo dinheiro e que ele pode ganhar, né? Ou não gastar aquele dinheiro. Pois é. Não, e quando a empresa tem dinheiro e quer gastar o dinheiro. É verdade. Tipo assim, ela compra o gasto, entende? Tipo assim, às vezes você fica assim, cara, eu acho que... Outra empresa que eu trabalhei, por exemplo, teve um caso parecido, do tipo assim, a gente precisava desenvolver um microserviço, né? E aí, em vez de desenvolver na tecnologia que todo mundo já dominava, o pessoal falou assim, não, vamos escrever em Elixir. Tá, mas por que vai escrever em Elixir? Isso é uma linguagem legal e tal, tá todo mundo usando, tipo o Ruby, a galera, porque lá tem muita gente de Ruby, né? Então falou, não, a galera, os times que eram de Ruby tá migrando algum serviço para Elixir e tal, e vamos usar. Mas aí, o problema é que você tem uma curva de aprendizagem em cima do Elixir, que querendo ou não, vocês vão pagar para a gente estar estudando, aprendendo, e pode não dar certo, pode não ficar tão bom quanto deveria, sabe? E às vezes era um tipo de serviço que podia ser feito em qualquer linguagem. Às vezes não precisava nem de linguagem, não precisava nem desenvolver. Você contratava um serviço, sabe?
Então, mas a empresa chega pra gente e fala assim, não, mesmo assim a gente quer desenvolver e tal, porque a gente quer, enfim, experimentar coisa nova ou seja, é quando é meio que a vaidade, assim, um pouco sobrepõe o negócio, sabe? O valor, assim. Tipo, não ia trazer valor nenhum, ia ficar um pouco mais caro. E aí, e para piorar, ia ter uma ou duas pessoas só para manter aquilo. Quer dizer, enfim, aí começa... Mas Complicado, também viu? é complicado, aí a gente não tem jeito, a gente acaba encarando. Tem que encarar. Foi bom por um lado, né? Porque eu já aprendi o Elixir, Aprendi. mas assim, eu sinceramente eu falo com o cliente, cara, assim, pensando em você, no seu negócio, eu acho que não é interessante. Então, mas mesmo assim você quer. Esses rubistas aí tem um monte que fica falando assim, você está ainda trabalhando com Ruby, vai trabalhar com Elixir. Eu falei assim, gente, pra quê? Não cheguei nesse momento ainda de trocar, de aprender. Mais uma, né? Mas eu já tô poliglota demais, já chega. Toda hora aparece uma linguagem nova, diferente, framework diferente, uma lib diferente. Eu me seguro muito, assim, pra que eu vou começar a estudar aquilo? Sabe, assim, aonde é que eu vou aplicar aquilo no meu dia a dia? Eu leio muita documentação primeiro para ver, assim, é isso, a gente só consegue chegar nesse discernimento quando a gente, sei lá, tem uns 4 anos, ou então quando a gente já quebrou a cara, pelo menos uns 2 anos, ou 3, e aí pensa mais nisso, né? Mas não é comum, não é todo mundo. Uhum. Eu sou da comunidade do PHP, né? Então, o que eu já sofri com esse lance de reescrita, todo mundo querendo sair do PHP, querendo ir pro Node. Falei, cara, você vai fazer a mesma coisa que você tem hoje no PHP e Node, a custo de quê, assim? Me explica aí. Porque, pô, você acha programador PHP, pô, em toda esquina, cara, tão fácil achar um programador PHP. Nada contra a linguagem, mas, pô, você reescrever para fazer a mesma coisa, melhor você desenvolver uma extensão, outro serviço que vai complementar esse, ou melhorar alguma parte que faça sentido usar o Node, né, naquilo. Mas para fazer a mesma coisa... mas eu acho que isso é coisa de empresa que tem muito de dinheiro, sabia? Porque eu te falo, quem tem pouco dinheiro não fica com esse negócio, esse de reescrever as coisas, não. Nem quer, né? Em negócio que tá ganhando, ninguém mexe, deixa aí. Ao contrário, é mais difícil às vezes falar assim, não, realmente precisa trocar isso ou aquilo. Não, é time que tá ganhando, não se mexe, deixa aí. Quando você tem, por exemplo, assim, um projeto que às vezes para você evoluir ele demora muito tempo, ou seja, ele não acompanha o seu crescimento ou o crescimento que você quer ter, aí sim é um bom motivo para você poder reescrever isso, sabe? Talvez não tudo, né? Talvez uma parte, ou quem sabe se for o caso de reescrever tudo, que se reescreva, mas precisa ter alguma coisa que faça sentido, entendeu? Nesse nível, e não simplesmente puramente tecnologia, ou às vezes se trocar uma tecnologia A e B, porque a galera tá usando, porque... É que nem o caso do Facebook, é o mais clássico que tem. O Facebook foi criado em PHP chegou a um ponto que eles cresceram tanto que PHP não estava dando suporte em alguns recursos. O que eles fizeram? Em vez de reescrever em outra linguagem, eles até cogitaram essa possibilidade, eles simplesmente pegaram o código do PHP, que é aberto, e implementaram essas funcionalidades novas. Então, assim, ao invés de eles desenvolverem o projeto inteiro do Facebook, que já era muito grande na época, eles simplesmente implementaram novas coisas no PHP e resolveram o problema dele. Ou seja, o custo infinitamente menor, entendeu? Então, uma decisão muito mais interessante do que você ficar, enfim, reescrevendo, né? Com certeza. Pessoal, tá ótimo o papo. A gente já chegou às 5h30. Não, mas eu adoro os meetups. É legal, você vê que as pessoas começou meio lentinho, as pessoas, pouca gente falando, mas daqui a pouco vai trocando. É legal quando a gente vê que o assunto vai rendendo, né? Foi bom, muito bom, gostei. muito bom. Até eu que não sou especificamente de tecnologia, gostei pra caramba, para entender e peguei esses exemplos para várias coisas fora da tecnologia, mas que servem facilmente para ser aplicado. Obrigada. Gabi, te desejo muita sorte, muito sucesso aí, viu? Pra você mudar de ambiente. Viu? Sério mesmo. Se eu não conseguir, eu fiz a você, a gente marca uma comilança.
Você mora onde, Gabi? Não, só aqui de Recife. Olha, sempre eu tô aí, quase sempre eu tô aí. Fazendo algum evento por aqui? Palestra, alguma coisa? Sim. Porto Digital? Não, no Porto. É isso, eu trabalho muito com escolas, periferia, então, assim, Fórum de Sério? Mulheres de Recife, eu vou Pronto, pros interiorzão, Cariri, aqui a gente tem uma comunidade só para mulheres fazendo os eventos em TI, procurando as eu mulheres conheço. em conferência. Ai, que show, velho. Que bom. Eu conheço uma galera daí. Opa, aí tá certo. Conheço, muita gente. Depois a gente vai mandar lá, você mandar uma mensagem pra mim lá no Rocket Chat. Certo, certo. Então, Jonathan. Para tricotar. Oi, igualmente. Brigadão. Como sempre, Rafael, né, hoje... Jonathan? Ah, que isso. Tô sempre aí, só chamar. Rafael, obrigada. Murilo. Nada. Geisa, obrigada. Nada. Muito Obrigada, bom. gente. Até... terça-feira, isso é bom. Terça-feira a gente vai falar sobre R. Olha a linguagem, tá? Que Tá muda. trazer... Tá muda? Agora voltou. O Fernando Barbalho, que participou do bate-papo sobre inteligência artificial, ele vai trazer como é que ele implantou o RStats, né, RStats no Tesouro Nacional. Então ele vai trazer o time inteiro que está cuidando disso. Não, e assim, o projeto é sensacional. É porque a gente faz parte do mesmo grupo de inteligência artificial, né? A gente vai ficar discutindo lá no Telegram e tal. E aí eu falei, cara, vem isso, por favor, traz a galera toda. E o time tem 5 pessoas, assim, no Tesouro Nacional, cara. E eles conseguiram, né? Inclusive os dados abertos. Ah, é? Eles disponibilizam os dados ou eles acessaram os dados? Disponibilizam. Eles conseguiram fazer a secretaria aceitar, né? Abrir os dados. Caraca. Não de tudo, mas já é um parte que já é uma coisa, gente. Então, o time vai conversar sobre isso com a gente na terça-feira. Pô, legal, hein? Não vou perder, não. Esse aí eu tô colando. Esse é à noite, hein? Vai ser 8 horas da noite. Provavelmente eu vou estar viajando nesse horário, mas depois eu assisto. Né? Depois eu assiste. Muito bom, muito bom. Gente, Gabi, se quiser colar lá no canal de desabafo, eventualmente, para desabafar lá por lá também, tá liberado, tá? Pode deixar, vou fazer lá meu relatório todinho. É bom trocar que as pessoas têm, né, visões diferentes, é bacana para construir um futuro melhor. Claro. Muito bom. Gente, obrigada. Um bom final de tarde para vocês. Igualmente. Thay, você pode parar